Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Amém? Então, será por que eu estou lendo esse texto bíblico? Alguma coisa, certamente Deus tem para falar conosco nesse dia, que Deus colocou no meu coração. Esta semana, enquanto estava na convenção, durante a reunião de convenção, ouvi vários irmãos pregadores, pastores que estiveram conosco nessa convenção, a pregar a palavra de Deus. Tivemos 2 espanhóis, tivemos um da Indonésia e tivemos um norte-americano, do Ministério Billy Graham. E, dentre as mensagens que ouvimos, teve uma coisa, entre várias outras, mas uma me chamou a atenção quando o pastor estava a ministrar e ele falava sobre os ministérios, sobre a missão. Eu peguei uma palavra e comecei a meditar naquela palavra. E Deus colocou no meu coração algo maravilhoso. E hoje, quando eu fui convidado pela Cláudia e pela Regina para pregar, Deus colocou no meu coração, essa mensagem não estava preparada, eu fui para casa depois do almoço e sentei lá, escrevi o que eu entendi que deveria anotar para que minha mente não esquecesse, porque eu venho meditando num texto, e quando eu pensei sobre o assunto a falar nessa tarde, eu coloquei aqui um título: Jovens Especiais. Jovens Especiais. E eu comecei a meditar sobre esses jovens. E Jesus Cristo, quando chamou os seus discípulos, ouvia eu, o pregador, dizer, ele tinha cerca de 30 anos quando iniciou o seu ministério. E dentro da chamada de Jesus, ele tinha vários discípulos, vários seguidores, várias pessoas que começaram a segui-lo, e o chamava de mestre, e Jesus tinha cerca de 30 anos. Quando Jesus estava já quase para assumir o seu ministério, diz a palavra de Deus que Jesus subiu ao monte e passou uma noite toda a orar. E quando desceu no outro dia, a primeira coisa que ele fez foi, entre os seus discípulos, ou seja, entre os seus seguidores, ele escolheu 12. Dentre todos os seus seguidores, ele chamou 12 para estar mais perto dele, para que ele pudesse transmitir os ensinamentos mais diretamente a eles, para que eles pudessem fazer a obra a partir da sua morte e da sua ressurreição. Quando ele subisse aos céus, ele deixou 12 homens preparados para poder dar continuidade ao trabalho missionário, ao trabalho evangélico. Só que um detalhe me chamou a atenção, é que provavelmente, esses amigos mais chegados de Jesus, os quais ele chamou de apóstolos, esses discípulos, eram jovens como ele. Nada contra as pessoas idosas, pelo contrário, é para chamar a atenção dos jovens, porque muitos jovens, ainda hoje, têm sido enganados. Existem muitos jovens que acreditam que ainda são novos para fazer a obra de Deus. Jovens que ainda pensam que ainda não têm condições para servir ao Senhor como convém.
E o inimigo das nossas almas é astucioso e tem colocado na mente de muitos jovens que eles precisam ainda envelhecer-se mais, precisam deixar passar o tempo para que depois ou mais tarde eles possam vir se colocar à disposição de Deus para servir o Senhor. E eu trago aqui algumas anotações que vão contrariar essa mensagem diabólica que tem tentado impedir os nossos jovens de servir ao Senhor de todo o seu coração e dedicar a sua vida ao Senhor. Não, eu ainda não posso. Eu ainda sou muito novo. Eu ainda não tenho maturidade. Eu ainda não tenho condições. Mas quero dizer aos irmãos que idade não é sinônimo de maturidade. A maturidade vem pelo conhecimento, o temor a Deus, o envolvimento com Deus, e independe da idade que a pessoa tem. Uma pessoa pode ser nova e ter maturidade espiritual, e uma pessoa idosa pode ser imatura. Depende da comunhão que a pessoa tem com Deus, do seu compromisso e do seu relacionamento com Jesus. E eu anotei aqui Daniel, capítulo 1, versículo 3 a 7. Este texto de Daniel fala que o rei, ele tinha uma visão, o rei Nabucodonosor, ele tinha uma visão que era uma visão diferente de muitos ainda na igreja, mas era uma visão correta. Ele invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, escravizou o povo, mas deu uma ordem ao seu comandante para que escolhesse entre os jovens daquela cidade, daquele povo que ele aprisionou, escolhesse os melhores jovens. E diz, você vai na família real, escolhe os jovens da família real, jovens que não tenham nenhum defeito, jovens que sejam instruídos, jovens preparados, jovens que tenham conhecimento, e também na família dos nobres. Ou seja, olha que rei sabido. O rei Nabucodonosor era um homem inteligente. Ele, além de dominar os povos, pegava o que tinha de mais importante na sociedade, no meio daquela população, pegava o mais importante, o precioso dela, que eram os filhos, aqueles jovens cujos corações eram voltados para o saber, para o conhecimento, eram pessoas que não eram aleijadas, não eram defeituosos físicos. A visão dele é dizer, eu preciso da nata da sociedade. E dava ordem aos seus soldados, esses você não mata, porque eu vou transformá-los em instrumentos poderosos nas minhas mãos. Olha que maravilha de sabedoria deste rei. Um rei ímpio, um rei inimigo do povo de Deus, mas inteligente, porque olhava assim e diz, os jovens eu vou tomar para prepará-los para fazer o meu reino cada vez mais forte. Ouça, assim como esse rei tinha essa visão de pegar o melhor da igreja, melhor do povo, para poder fazer instrumentos na sua mão, o inimigo das nossas almas também sabe que você, jovem, é precioso nas mãos de Deus e tenta, de todas as formas, impedir o seu progresso espiritual. E você tem que saber isso. Você tem que lutar contra o inimigo das nossas almas, porque ele sabe que você é precioso e preciosa aos olhos de Deus. E ele vai tentar de tudo impedir que você esteja na presença de Deus. E faz isso com os engodos, enganos, distraindo você do seu compromisso com Deus, da sua comunhão com Deus, do seu envolvimento com Deus. E o diabo sabe como interter, o diabo sabe como tirar aquilo que é o mais importante para você e deixar você ficar iludido com tantas coisas para desviar a atenção de Deus. Você é precioso, você é preciosa para Deus e o inimigo sabe disso, mas você precisa saber que Deus tem uma atenção especial com você. Deus quer que você esteja disponível para Ele. E diz que o rei, quando disse isso, levou Daniel, levou Ananias, levou Azarias e também levou Misael.
Entre outros, esses 4 jovens se destacaram. Eram hebreus. Quando chegou lá na casa do rei, os irmãos conhecem a história de Daniel, eles foram mudados os seus nomes para nomes de Deus lá da Babilônia, e eles receberam uma instrução, uma orientação para que eles fossem cuidados, criados e comendo e bebendo da mesa do rei. Eles eram para ser tratados da melhor maneira possível para que pudessem vir servir de embaixadores, de ministros, de governo para o rei de Babilônia. A visão do rei era essa: estes jovens são preciosos e eu vou tomá-los para que eu possa usá-los no meu reino, para que eles possam ser uma bênção no meu reino. Diz a história que Elvis Presley foi um jovem da igreja. Conta-se que Elvis Presley era um instrumento na mão de Deus, era um jovem que cantava e abrilhantava a igreja, e o diabo sabia. E o diabo foi tão astucioso que conseguiu vencer o coração de Elvis Presley e o levou para o mundo, e morreu drogado. Hoje tem uma fama muito grande, até morto, mas perdeu o que tinha mais precioso na sua vida. Conta que muitos cantores hoje, muitas pessoas talentosas na igreja, se desviaram indo após o desejo deste mundo, porque esqueceram que eles eram preciosos para Deus e que o diabo estava de olho nele, e eles bobearam, desculpa o termo, vacilaram, deixaram de vigiar, deixaram de consagrar a sua vida a Deus, negligenciaram a sua comunhão com Deus, andaram de qualquer maneira, fecharam os olhos para a palavra de Deus, endureceram os seus ouvidos e os seus corações para ouvir os conselhos de Deus, e foram vencidos pelo diabo. Nabucodonosor, o primeiro conselho que ele deu foi este: vá e tome todos os jovens que sejam excelentes, jovens especiais, e tragam-os para cá. E eles lá, diz a palavra de Deus, que mesmo sendo jovens, não se dobraram diante da tentação do diabo. Daniel, Misael, Ananias e Azarias disseram: nós não vamos contaminar com o manjar do rei. Nós vamos continuar servindo ao Senhor. Eles foram instrumentos na mão daquele rei, mas glorificando a Deus. Eles serviram a Deus. Eles foram exemplos. Eles não negaram a fé que eles tinham no Senhor. Eles foram tão famosos naquele reino que as pessoas começaram a criar até perseguições para tentá-lo destruí-los, para tentar destruí-los, por causa do trabalho que eles faziam, porque eram sábios. Daniel mesmo interpretou o sonho do rei. Daniel teve uma revelação especial de Deus. Ananias, Azarias e Misael, que foram transformados os seus nomes, eles foram lançados na fornalha ardente, mas Deus estava com eles porque eles eram tementes a Deus. Eram jovens valorosos, jovens especiais. Eles passaram por uma grande dificuldade, mas não deixaram a sua comunhão com Deus.